Há alguns meses, os cientistas estavam focados em várias observações do espaço, como sempre, mas ninguém poderia prever o que estava prestes a acontecer. Quando olhamos para o cosmos, há sempre algo novo. Mas o que foi descoberto recentemente é tão incomum que os especialistas mal conseguem processar o que está acontecendo. Esta descoberta não é apenas uma nova estrela ou um cometa passando por aqui. Estamos falando de algo que desafia tudo o que sabíamos até agora sobre o universo. Até então, acreditávamos que as leis que governam o cosmos eram bem definidas. A gravidade, a física quântica e até mesmo o comportamento das estrelas e planetas. Mas o que veio à tona agora é algo completamente fora do comum. Algo que poderia mudar a forma como entendemos o espaço e o tempo. A descoberta foi inicialmente identificada como um objeto astronômico estranho, mas com o tempo, os cientistas começaram a perceber que não era como nada que já haviam visto. Este fenômeno está nos forçando a reavaliar tudo o que acreditávamos ser a base das nossas pesquisas espaciais. O que está acontecendo lá fora pode ter implicações muito mais profundas do que imaginamos. E as respostas a essas novas perguntas podem não apenas mudar a ciência, mas a própria forma como vemos o universo. Você deve estar se perguntando como isso aconteceu. Bem, foi quando astrônomos começaram a observar anomalias nos dados de várias missões espaciais, incluindo observações feitas pelo telescópio James Webb. O que parecia ser uma simples distorção, algo que poderia ser descartado, se transformou em algo muito mais complexo. Agora estamos à beira de uma revolução no entendimento do cosmos. E a verdade é que a maior parte da comunidade científica ainda não consegue entender completamente o que está acontecendo. Então, o que é exatamente esse fenômeno que poderia mudar tudo? Será uma falha em nosso entendimento? Ou será que estamos prestes a ver algo que mudará a história da física como a conhecemos? E se você ama mistérios do universo e quer ficar por dentro de tudo, se inscreve no canal e já deixa o seu like. Isso ajuda muito e garante que você não vai perder nenhuma descoberta incrível que vem por aí. Agora que entendemos a magnitude da descoberta, a grande pergunta é: o que isso realmente significa para nós? O que implica essa nova descoberta sobre o universo e sobre o nosso lugar nele? Para responder a isso, precisamos olhar além da física e da astronomia e considerar como essas revelações podem mudar a nossa perspectiva sobre o mundo em que vivemos. Até agora, acreditávamos que o universo funcionava de uma maneira muito específica, com regras que ao longo dos séculos foram sendo mais ou menos confirmadas. A gravidade, por exemplo, sempre foi vista como uma força imutável. A teoria da relatividade de Einstein dominava nosso entendimento de como as coisas funcionam no grande esquema do cosmos. No entanto, com essa descoberta recente, estamos começando a perceber que o universo pode não ser tão rígido e previsível quanto pensávamos. O que estamos vendo aqui é algo que vai além da nossa compreensão atual da física. Se as leis que governam o cosmos podem ser alteradas ou desafiadas por fenômenos tão novos e misteriosos, então isso abre um novo leque de possibilidades. Poderíamos estar olhando para algo muito maior do que uma simples anomalia cósmica. Imagine por um momento, se o universo não segue as regras que pensávamos serem absolutas, o que mais poderia estar mudando e que ainda não percebemos? Será que estamos vivendo em uma era de transição onde as descobertas científicas começam a virar tudo o que sabemos de cabeça para baixo? Além disso, isso não afeta apenas os astrônomos e cientistas espaciais. Afeta todos nós. Nossas crenças mais fundamentais sobre a natureza da realidade, o espaço e o tempo podem estar sendo desafiadas. E o que vem a seguir? Como reagiremos quando a base do que sabemos começar a ruir? Será que estamos prontos para aceitar um novo entendimento do nosso lugar no universo, onde as respostas que tínhamos podem não ser as respostas corretas? Agora que começamos a entender o impacto dessa descoberta, precisamos olhar para um dos maiores mistérios do universo: os buracos negros. Estes gigantescos monstros cósmicos sempre foram fontes de fascínio e temor, dominando nossa visão da física e da relatividade. A nova descoberta está começando a sugerir que até mesmo os buracos negros podem estar se comportando de uma forma inesperada. Acreditávamos que os buracos negros seguiam regras bem definidas. Eles sugam tudo que chega perto demais. Nada escapa, nem mesmo a luz. Eles distorcem o espaço-tempo ao seu redor, criando uma região de nada, onde as leis da física como as conhecemos parecem não se aplicar. Mas e se os buracos negros, que acreditamos ser tão constantes e imutáveis, não fossem tão previsíveis assim? E se com essa descoberta estivermos vendo um novo comportamento deles, algo que jamais poderíamos antecipar?
Imagine, por exemplo, que essa anomalia descoberta no espaço esteja de alguma forma ligada à forma como os buracos negros interagem com seu entorno. Se essa nova descoberta desafiar as ideias que temos sobre a gravidade e a física, isso poderia significar que os buracos negros estão fazendo coisas que não conseguimos explicar até agora. Talvez eles não sejam tão imutáveis quanto pensávamos. Será que eles podem ter uma personalidade cósmica própria, agindo de maneira diferente dependendo do local onde estão? O mais intrigante é que esses novos dados sugerem que há algo fora do comum nos buracos negros que ainda não conseguimos entender completamente. Eles podem estar interagindo com outros objetos de formas que nos são completamente desconhecidas. Como isso se conecta com a recente descoberta? Essa nova informação pode ser a chave para entendermos melhor os buracos negros e como eles se formam, evoluem e até mesmo desaparecem. O ponto é que, à medida que investigamos mais profundamente o espaço, e começamos a perceber esses padrões estranhos, estamos começando a questionar se os buracos negros, que por tanto tempo foram vistos como entidades imutáveis e definidas, não são, na verdade, muito mais complexos e misteriosos do que pensávamos. Isso nos obriga a considerar se estamos à beira de uma nova compreensão sobre a natureza do universo, onde até os maiores mistérios, como os buracos negros, podem ter segredos ainda não revelados. Quando pensamos sobre o universo, o nome Einstein provavelmente vem à mente, certo? Sua teoria da relatividade, que descreve como o tempo e o espaço são moldados pela gravidade, foi uma das descobertas mais revolucionárias da história. Ela alterou completamente nossa compreensão do cosmos, mostrando que o espaço-tempo não é uma estrutura rígida e imutável, mas algo maleável, que pode ser curvado pela presença de grandes massas, como estrelas e planetas. Porém, o que aconteceu recentemente foi algo que poderia colocar em dúvida até mesmo as fundações da relatividade. A nova descoberta não apenas mostra um fenômeno inesperado, mas também sugere que talvez o que entendemos como leis universes não sejam tão universais assim. Será que a relatividade, uma teoria que dominou a física por mais de um século, pode estar errada? Será que estamos apenas começando a perceber que algo fundamental no nosso entendimento do universo está faltando? Quando essa nova descoberta foi analisada, os cientistas começaram a perceber que ela não se encaixava nos modelos atuais. E quando algo não se encaixa, significa que algo novo pode estar prestes a ser revelado. Será que a física que aprendemos está apenas começando a ser reescrita? Algo está acontecendo que não pode ser explicado pelas equações e conceitos que conhecemos até agora. O mais impressionante é que a nova teoria, que ainda está sendo testada e investigada, pode sugerir que os conceitos fundamentais de espaço e tempo tão estabelecidos e entendidos podem precisar ser completamente reformulados. A ideia de que tudo no universo segue as leis da relatividade pode estar sendo desafiada por uma nova e revolucionária forma de ver o cosmos. Estamos diante de uma nova revolução científica que pode nos levar a repensar tudo o que sabemos sobre a física moderna. As implicações disso são imensas. Se a relatividade estiver de fato errada ou incompleta, isso abre uma porta para novas descobertas que podem redefinir a forma como entendemos o universo, desde a natureza da gravidade até os fundamentos da física quântica. O que mais pode estar esperando para ser descoberto? À medida que as descobertas no espaço continuam a desafiar o que sabemos sobre o universo, há um fator crucial que está impulsionando esse progresso: os telescópios avançados. Tecnologias como o telescópio espacial James Webb, que foi projetado para olhar mais fundo no espaço do que qualquer outro, têm sido essenciais para revelar os mistérios que antes estavam fora do nosso alcance. Mas por que esses telescópios estão sendo tão vitais para a revolução científica que estamos presenciando? Em um passado não tão distante, a observação do espaço estava limitada aos telescópios baseados na Terra, com sua visão parcial e limitada pela atmosfera do planeta. Agora, com os telescópios espaciais, temos a capacidade de penetrar através de camadas de poeira cósmica e visualizar fenômenos distantes em detalhes impressionantes, algo que antes era impensável. E não estamos falando apenas de capturar imagens. Esses telescópios podem analisar a composição química de estrelas, planetas e até de cometas a milhões de anos-luz de distância. Esses novos instrumentos têm uma precisão tão impressionante que podem captar até as menores variações no comportamento de objetos celestes. Quando o James Webb apontou para o cometa 3E Atlas, por exemplo, foi capaz de examinar sua química e revelar a presença de elementos e moléculas que desafiavam tudo o que pensávamos saber sobre cometas intergalácticos. O poder de análise de um telescópio avançado como esse vai além da simples observação. Ele pode literalmente cheirar o espaço e identificar as substâncias que estão sendo liberadas pelos corpos celestes. Imagine isso. Estamos literalmente analisando a assinatura química de planetas e estrelas que estão milhões de anos-luz distantes, sem precisar enviar uma nave espacial. A verdadeira revolução científica, no entanto, vai muito além da obtenção de imagens e dados.
Esses telescópios estão nos fornecendo uma visão inédita do universo, permitindo que observemos fenômenos e comportamentos cósmicos de uma forma que antes era impossível. Cada nova imagem, cada novo espectro, nos traz um pedaço da história cósmica e responde a questões que antes estavam além da nossa capacidade de entender. E o que é ainda mais fascinante é que estamos apenas no começo. Telescópios como James Webb são apenas a ponta do iceberg. Com a evolução da tecnologia, podemos esperar futuras descobertas ainda mais espetaculares que continuarão a mudar a forma como entendemos o cosmos. E enquanto isso, as oportunidades para estudar fenômenos como buracos negros, galáxias distantes e até mesmo possíveis sinais de vida em planetas ao redor de outras estrelas estão se multiplicando exponencialmente. Esses telescópios não são apenas ferramentas científicas. São portas para o desconhecido, oferecendo visões que estão redefinindo nossa compreensão de como o universo funciona. Agora, mais do que nunca, estamos na linha de frente de uma revolução científica que promete mudar a forma como vemos tudo ao nosso redor. Agora que estamos começando a entender como essa nova descoberta pode reescrever o que sabemos sobre as leis do universo, uma questão ainda mais fascinante surge. O que isso revela sobre o passado do universo? Quando olhamos para o espaço, não estamos apenas observando o presente, mas também, de certa forma, o passado. Cada estrela, cada galáxia e cada cometa é como uma cápsula do tempo, oferecendo pistas sobre os primeiros dias do cosmos. O que estamos vendo agora com essas novas descobertas pode ser a chave para desvendar o que realmente aconteceu nos momentos iniciais do universo. Será que estamos testemunhando um fenômeno que remonta às origens do próprio espaço-tempo? Ou talvez, ao estudar fenômenos cósmicos como buracos negros e cometas intergalácticos, estejamos começando a entender como o universo se formou e como ele evoluiu ao longo de bilhões de anos. A nova descoberta tem implicações não só para o que está acontecendo agora, mas também para o nosso entendimento do que aconteceu no passado remoto. Se algo tão fundamental quanto as leis da física pode ser desafiado, talvez a forma como o universo se expandiu e como a matéria foi organizada nos primeiros momentos após o Big Bang também precise ser repensada. Por exemplo, até agora, acreditávamos que os cometas e asteroides que encontramos no nosso sistema solar eram resíduos da formação do nosso próprio sistema solar. Mas, com o que estamos aprendendo sobre cometas intergalácticos, como o 13 Atlas, talvez precisemos rever nossa compreensão sobre a formação de sistemas estelares em outros cantos do universo. O que esses cometas podem nos ensinar sobre os sistemas estelares de outras galáxias? E como esses processos podem ser diferentes do que ocorreu no nosso próprio sistema solar? Essas descobertas não são apenas uma maneira de olhar para o passado, mas também uma oportunidade de reconstruir a história do cosmos. Cada novo dado nos leva a repensar o que realmente sabemos sobre o começo do universo. Se há algo que a ciência nos ensina, é que muitas vezes as respostas mais surpreendentes estão escondidas em eventos que ocorreram bilhões de anos atrás. E agora, graças a novas tecnologias e descobertas, estamos começando a desvendar esses segredos. Agora chegamos a uma questão realmente profunda. Como a física quântica se encaixa nesse novo mistério? Se as descobertas feitas até agora estão desafiando nossa compreensão das leis do universo, é quase inevitável que a física quântica, que já nos ensinou a questionar tudo o que sabemos sobre a realidade antre-micena. A física quântica já revolucionou nosso entendimento das menores partículas do universo. Mas será que ela também pode nos ajudar a entender esses fenômenos gigantescos, como buracos negros e cometas intergalácticos? A física quântica lida com o comportamento das partículas subatômicas, como átomos e elétrons, e suas interações são regidas por leis que parecem ser completamente diferentes das que governam o mundo macroscópico, ou seja, o mundo em que vivemos. Enquanto a física clássica descreve o movimento de objetos grandes, a física quântica mostra que no nível subatômico, as partículas podem existir em múltiplos estados ao mesmo tempo, superposição, e podem estar instantaneamente conectadas, mesmo a grandes distâncias, emaranhamento quântico. Essas ideias desafiam nosso senso comum e nos forçam a reconsiderar como entendemos a realidade. Mas como isso se relaciona com as descobertas no espaço? Bem, alguns cientistas sugerem que os fenômenos que estamos observando menos como comportamento incomum dos cometas intergalácticos ou atividade de buracos negros podem estar ligados a fenômenos quânticos em uma escala muito maior do que pensávamos. Por exemplo, poderia a maneira como a matéria e a energia se comportam em grandes escalas no espaço está de alguma forma influenciada por princípios quânticos, como o emaranhamento ou a superposição, que até agora pensávamos se aplicar apenas às partículas subatômicas. Além disso, a energia escura e a matéria escura, que são dois dos maiores mistérios do universo, também podem estar diretamente relacionadas à física quântica. Embora não possamos ver nem medir diretamente essas forças,
sabemos que elas desempenham um papel crucial na estrutura do cosmos. Será que esses fenômenos estranhos estão de alguma forma interligados com as leis da física quântica? Será que os buracos negros, os cometas e outros corpos celestes misteriosos estão nos oferecendo pistas de como a física quântica se aplica ao comportamento do universo em sua totalidade? Agora, imagine se estivermos realmente começando a entender que a física quântica não é apenas para o mundo das partículas pequenas e invisíveis, mas também para o mundo gigante e misterioso do cosmos. Se conseguirmos conectar esses dois mundos, podemos estar à beira de uma revolução ainda maior em nossa compreensão do universo. Uma que integre as forças que regem as partículas subatômicas e as que governam os maiores corpos cósmicos. Essas são questões que os cientistas estão apenas começando a explorar, e as respostas podem estar escondidas nas camadas mais profundas da física quântica. O que isso significaria para o futuro da ciência? Bem, poderíamos estar prestes a quebrar as barreiras entre as escalas do micro e do macro e, de uma vez por todas, entender as leis fundamentais que governam todo o universo, desde as menores partículas até as maiores galáxias e buracos negros. À medida que novas descobertas no espaço continuam a nos surpreender, uma pergunta inevitável surge. O que vem a seguir? Estamos à beira de uma nova era na exploração espacial, onde o que parecia impossível ontem já está ao nosso alcance hoje. A tecnologia avança rapidamente, e os telescópios espaciais estão nos proporcionando uma visão mais clara e detalhada do cosmos do que nunca. Então, qual é o futuro da exploração espacial e o que devemos esperar das próximas descobertas? A primeira coisa a entender é que estamos apenas começando a arranhar a superfície do que é possível. A exploração espacial não está mais limitada às sondas enviadas para os confins do sistema solar. Agora, temos telescópios que podem examinar a composição de cometas distantes, estudar a radiação cósmica de fundo e até observar a formação de estrelas em galáxias a bilhões de anos-luz de distância. A próxima grande fronteira será a exploração de exoplanetas, planetas fora do nosso sistema solar. Com as novas tecnologias, podemos começar a buscar sinais de vida em mundos distantes, estudar sua atmosfera e, talvez, encontrar planetas semelhantes à Terra. Mas a exploração espacial não se limita apenas a observar e estudar. A próxima fase da exploração será de enviar missões tripuladas a lugares como a Lua, Marte e além. Empresas privadas como a SpaceX estão tornando possível enviar seres humanos para o espaço em viagens mais acessíveis e econômicas, abrindo caminho para uma nova geração de exploradores espaciais. O sonho de colonizar Marte e até de enviar missões a asteroides e outros planetas do sistema solar está se tornando cada vez mais tangível. Com o avanço das tecnologias de inteligência artificial e robótica, seremos capazes de enviar sondas e até mesmo robôs exploradores mais avançados para locais onde os seres humanos não podem chegar tão facilmente. Essas máquinas serão capazes de coletar dados, analisar amostras e até realizar experimentos em ambientes extremos, como as luas geladas de Júpiter ou os anéis de Saturno. Além disso, uma área emocionante que está começando a se expandir é a exploração do espaço profundo, além do que conhecemos atualmente. Estamos começando a lançar sondas que serão capazes de explorar as fronteiras do sistema solar e até viajar para as regiões mais distantes do universo conhecido. Mas e se descobrirmos algo ainda mais além? Como podemos nos preparar para enfrentar o desconhecido? Se de fato o espaço está cheio de mistérios que nem imaginamos, o futuro da exploração espacial não é apenas sobre desbravar o desconhecido, mas também sobre entender nosso próprio lugar no universo. Como essas descobertas e missões vão moldar a sociedade, a ciência e até mesmo a nossa filosofia sobre o que é a vida e o que existe, além do que podemos ver, o impacto dessas missões será imenso não apenas na ciência, mas também na forma como enxergamos o futuro da humanidade. Estamos vivendo um momento histórico na exploração do espaço. O que vem a seguir pode ser a descoberta mais importante de todas. Uma que nos mostre que o universo é ainda mais vasto e misterioso do que poderíamos ter imaginado, e que estamos apenas começando a entender o que ele tem a oferecer. E aí, gostou da descoberta? Então se inscreve no canal e deixa o seu like. Isso é super importante pra gente continuar trazendo mais conteúdo do jeito que você adora. Não perca as próximas revelações e até o próximo vídeo.